Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye-Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Muito obrigado pela sua companhia. Acompanhe-nos por uma viagem ao belo mundo dos sonhos. Não é fantasia não. É o mundo onde o seu despertar espiritual o capacita a realizar todos os seus ideais de verdade. Está no ar o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação. O eleitor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto nos fala sobre o verdadeiro progresso da alma, como atingi-lo e quanta diferença isso faz em nossa vida cotidiana. Seja você também o mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado. Com o tempo, percebemos que o real valor dos bens materiais e até do próprio dinheiro está na qualidade das relações que conseguimos desenvolver em torno deles. Por isso, aprendemos na Seichonoye sobre o verdadeiro progresso da alma. É a palestra com o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Muito obrigado, meus amigos e minhas amigas que assistem o programa Seichonoye na TV. Hoje tenho que mandar aqui um abraço especial para o pessoal que usa lá o fretado do Flávio, da Isabel. O transfer, né? Sai de Santa Isabel bem cedinho, 5h30 da manhã, e eu acabo entrando nele lá em Arujá para vir trabalhar na Seichonoye na sede central. E o pessoal assiste o programa da Seichonoye e disse: você nunca nem mandou um abraço para a gente? Então aqui, todo o pessoal lá do fundão, do fretado, aquele abraço para vocês e sempre boa viagem para a gente, não é verdade? A gente vai no escuro e volta no escuro, né, pessoal? Bom, esse pessoal que assiste o programa da Seichonoye na TV, que vai com a gente no fretado, é um pessoal muito bacana, muito amigo nosso. E essa palestra eu vou dedicar então a vocês, tá bom? A vocês e a todos vocês que assistem o nosso programa, lógico, os nossos mantenedores do programa também. Nosso muito obrigado, né, por vocês darem sempre essa força para levar o programa da Seichonoye a tantos lares. Pois bem, olha só o tema de hoje, que já foi anunciado, não é? O verdadeiro progresso da alma, no livro A Verdade, volume 2, coletânea escrita pelo professor Masaharu Taniguchi. O professor Masaharu Taniguchi diz assim, olha, o homem não poderá evoluir espiritualmente enquanto não fortalecer a alma, entrando em contato com os vários aspectos práticos da vida humana. Esse é um conceito que a Seichonoye tem, que é um conceito que me atraiu muito quando eu conheci a Seichonoye. É uma maneira muito prática de ver a vida, ou seja, nós não vamos esperar morrer para chegar a um local maravilhoso, vamos dizer assim, um paraíso. É preciso que a gente procure transformar a nossa vida num verdadeiro paraíso. Ou seja, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a forma da gente encarar as diversas dificuldades que a gente enfrenta, faz muita diferença na nossa vida. E justamente os ensinamentos ou a religião, ela serve para isso, ela serve para dar um conceito novo de vida, um olhar novo à nossa vida, um olhar novo aos desafios que a gente enfrenta. Recentemente eu li numa revista chamada Mente e Cérebro, que estuda neurociência, nessa revista um artigo justamente falando sobre a questão da religiosidade e que realmente a ciência cada vez mais se interessa por esse aspecto, porque pesquisando pessoas que efetivamente são religiosas ou praticantes religiosas, percebe-se que elas vivem mais tempo, elas adoecem menos, e a questão é, por que isso acontece? Ora, nessa mesma matéria,
um físico nuclear, sobrenome Gramático, que é um italiano. Ele diz que pesquisando, na verdade, e acompanhando pessoas religiosas em um dos hospitais que ele trabalha na Itália, ele percebe que essas pessoas conseguem fazer com que a sua própria mente, o seu alto astral, vamos dizer assim, influenciem positivamente no corpo, inclusive curando doenças que a medicina julga incurável, chamado assim milagre, não é verdade? Esses milagres estão sendo estudados hoje por esse pessoal e justamente chega-se à conclusão que uma crença em Deus, não porque Deus em si vai curar uma pessoa, como se fosse uma entidade que vem de fora para dentro para te curar, e sim porque essa crença em algo que transcende, em algo que está muito além do nosso mundo, é que faz com que essas pessoas tenham ânimo, e esse ânimo encoraja, e esse encorajamento faz com que o nosso corpo modifique, inclusive, o metabolismo do nosso corpo. Isso já é sabido. A ciência diz, olha, a gente não sabe explicar o que acontece de fato com essas pessoas que têm essa fé extraordinária. Mas não é porque a gente não sabe que a gente vai negar o fato. Então está aqui, olha, o verdadeiro progresso da alma, como diz o professor Masaru Taniguchi, não é? Está no mundo do amor. E o amor se manifesta concretamente no relacionamento com as demais pessoas. Daqui a pouquinho eu vou contar um relato de experiência bastante interessante lá de Novo Hamburgo, de uma moça que superou uma grande dificuldade na vida dela, ou seja, ela vivia numa família de mãe alcoólatra, o pai faleceu quando ela tinha apenas 3 anos de idade, e olha a batalha dessa moça, a luta que ela enfrentou até fazer com que a mãe se recuperasse totalmente. Hoje, mãe e filha frequentam Seitonê lá em Novo Hamburgo. Relato muito bonito que mostra realmente que o amor, como o professor Masaru Taniguchi diz aqui, olha, é o amor que se manifesta concretamente nos relacionamentos com as demais pessoas, é que fazem o progresso da nossa alma. Se a gente considerar o progresso da alma como alguma coisa, ou como algo mais importante que nós temos na nossa vida, então, obviamente, a gente vai em busca desse progresso. Se você achar que o ouro é alguma coisa mais valiosa que existe no mundo, e você necessita desse ouro, então você vai atrás do ouro. Se você necessita do petróleo, você vai atrás do petróleo. Então, normalmente, nós, seres humanos, somos movidos a necessidades. É claro que essas necessidades podem ser, ou podem vir de fora, não é? Uma necessidade que veio de fora, por exemplo, bater um friozinho, você vai lá botar o seu casaco, não é? Mas podem ser necessidades que você cria de dentro de você. E aí que a diferença entre as pessoas que vencem na vida ou que enfrentam os seus desafios e as pessoas que sucumbem, caem diante dos seus desafios. Aquelas que conseguem, vamos dizer assim, até mesmo se automotivar. Aquelas que conseguem realmente buscar energia dentro de si. E por que elas conseguem buscar energia? Porque elas sabem, o que eu tenho de mais valor, aquilo que eu mais desejo na minha vida é realmente o progresso da minha alma, o progresso do caráter, você pode dizer assim, não é? Como é bom a gente acordar no outro dia e dizer, puxa vida, hoje eu estou melhor, eu sou uma pessoa melhor do que eu era ontem. Se você olhar para trás, olhar no seu dia, ver como é que foram os seus relacionamentos, você vai descobrir se você foi melhor ou não. E muitas vezes, as circunstâncias da vida, aliás, muitas vezes não, todas as vezes, as circunstâncias que a vida nos oferece servem justamente para nos colocar à prova, vamos dizer, para colocar o nosso caráter à prova. A professora Maria Murakami, a nossa diretora-presidente, estava contando outro dia para a gente que ela assistiu um programa de televisão, desses que misturam um pouco de comédia, um pouco de reportagem, que um pessoal foi nos Estados Unidos e colocou, o pessoal desse programa, colocou uma carteira lá no Central Park. E a carteira estava lá no Central Park, etc e tal, e ele, esse rapaz, o repórter, meio humorista, ele olhava para as pessoas e dizia, escuta, essa carteira aí é sua? Não é minha não. E é sua? Perguntava para um, para outro e tal. Ninguém de ninguém era a carteira, até que ele pergunta então para um rapaz que estava varrendo a rua, ele diz, não, a carteira não é minha não é. Aí ele disse, bom, vamos fazer o seguinte então, o que eu faço com essa carteira? Perguntou para esse rapaz, leva para a delegacia, você deixa lá e com certeza se o dono aparecer ele busca na delegacia e então ele pode pegar a carteira dele. Na verdade era uma armação, uma brincadeira. Fez isso no Parque do Ibirapuera em São Paulo. O que aconteceu?
Na terceira tentativa, essa carteira é sua? A pessoa disse não. Segunda pessoa, essa carteira é sua que está no chão? Não. Até que então passa lá uma mulher e essa carteira é da senhora? Ah, é minha mesmo. E pegou a carteira e quando ela estava tirando o dinheiro, chega um terceiro personagem dessa história toda combinada e pergunta para ele, como se ele não soubesse. Escuta, amigão, você viu uma carteira aí que eu perdi, ela é de couro, apertar assim, assim? Ah, entreguei para aquela mulher lá, mas ela falou que era dela. Aí eles foram, tudo armado, né, os dois repórteres foram lá, escuta senhora, essa carteira é minha, eu perdi. Ai, desculpa, eu me enganei. Alguém vai se enganar numa história dessa? Me enganei nada. Na verdade, estava fazendo uma coisa que não era verdadeira, não era dela. Então, a gente pensa o seguinte, não é? Quer dizer, umas pessoas que agem dessa maneira, quando elas se defrontam com coisas maiores ou com algo que acontece de mais errado ainda, elas toleram as coisas erradas. Elas acabam, dizendo, não, deixa para lá, isso está errado, que fique assim mesmo. Ora, aí eu pergunto, e a alma dessa pessoa? Quer dizer, o caráter dessa pessoa, que é a coisa mais importante que ela tem, onde fica? Por causa, às vezes, de 100, 200, 300 reais, não é verdade? Tá certo que, às vezes, a pessoa está necessitando disso. Mas se ela não acredita nela mesma, lógico, ela vai buscar alguns artifícios para conseguir, então, superar a dificuldade. O pessoal da Seichoné não é assim não é? O pessoal da Seichoné enfrenta os desafios mesmo sem dó. E vai para cima deles porque aprendeu que é filho de Deus e que o caráter está acima de qualquer coisa. Vamos lá. O verdadeiro progresso da alma, continuando aqui na página 106, o professor Masaru Taniguchi diz, olha, as palavras de elogio e o encorajamento surtem melhores resultados do que a tentativa de corrigir os erros. Então, encorajamento, palavrinha comprida, né? As palavras de elogio. Então, se você está numa situação, você lá é o chefe, você é uma pessoa que comanda várias pessoas, ao invés de ficar apontando os defeitos das pessoas ao seu lado, papai e a mamãe, de apontando só os defeitos dos seus filhos, marido com a esposa, para que haja progresso da alma no nosso lar, é importante compartilhar coisas boas, é importante elogiar uns aos outros, é importante reforçar as partes positivas, dizer, puxa, que legal, você realmente teve uma coisa bacana que fez hoje. Então, isto é que faz com que as pessoas, esse relacionamento amoroso, é que encoraja as pessoas a serem cada vez melhores, ou seja, a sua alma progride cada vez mais. Por outro lado, o mestre escreve aqui, olha, e pelo fato de ser maleável, ou seja, se você está passando por uma circunstância difícil, comece a usar boas palavras, você modifica o mundo ao seu redor. Por quê? Ele diz, pelo fato de ser maleável, este mundo que está ao nosso redor, ele pode ser modificado com o próprio esforço do homem. Olha, então se a circunstância da sua vida fosse uma circunstância que não era possível modificar, ou seja, não dá para você como uma argila, né, como areia, que você vai moldando ela até ela ficar no formato que você deseja. Se a vida não fosse assim, então a gente tinha que se entregar. Ora, bom, o fato é que fulano de tal age dessa maneira e eu não tenho o que fazer. Ciclano age daquela maneira e eu não tenho o que fazer. Se fosse desta maneira, realmente nós éramos escravos do destino, escravos das circunstâncias. Mas a questão não é assim. A questão é que você, através de boas palavras, de esforço pessoal, pode modificar o seu ambiente e o ambiente ao seu redor, não é? Todo e qualquer homem é filho de Deus. Continua aqui o professor Masaru Taniguchi, né? Não se deve julgar uma pessoa pela sua aparência fisionômica, pela sua vestimenta ou pelos seus hábitos. Todos são filhos de Deus e mesmo uma pessoa aparentemente maldosa, no seu interior está brilhando a natureza divina. Não é fácil a pessoa, às vezes, enfrentar um desafio de um tamanho muito grande, né? Acreditando, mesmo nessa pessoa aparentemente maldosa, existe uma boa pessoa. Por isso, eu vou usar aqui o relato da Natália Caroline Dias, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Está na revista da Seichoné, numa revista que é a revista Pomba Branca. São revistas editadas mensalmente pela Seichoné. Deixa eu até mostrar aqui para... essa revista que eu tenho em mãos é a revista Pomba Branca, é uma revista editada pela Seichoné mensalmente, tem a revista Pomba Branca, a Fonte de Luz e a Mundo Ideal, que é uma revista direcionada aos jovens. Então, nessa revista está escrito o relato dessa moça aqui, justamente, olha que desafio dela, vocês vão sentir.
A mãe dessa moça, a mãe da Natália, já nasceu num lar onde existia o alcoolismo, estava presente. Não é? O avô dela era alcoólatra, a avó dela era alcoólatra, e essa avó, ela se tornou, por exemplo, alcoólatra, chegou inclusive a ter um derrame e ficar paralítica, para vocês terem uma noção. A mãe da Natália, então, ficou grávida muito jovem, 16 anos de idade. Ela ficou grávida, engravidou primeiro de um menino e em seguida depois engravidou de uma menina que é justamente a Natália. Pois bem, o pai da Natália, olha o desafio da Natália, já é grande nascer numa família com todos esses problemas. O pai dessa menina, da Natália, faleceu quando ela tinha 3 anos de idade. E a mãe, imatura emocionalmente, segundo ela fala aqui, a mãe também foi para o campo, né, do alcoolismo, começou também a usar álcool e ela pegou, então, a mãe já não tinha condições de criar filha e deu as filhas, a Natália e o irmão, para os tios criarem, né, os tios, no caso, irmãos desta mãe. Então, com 3 aninhos de idade, a Natália já estava vivendo na casa dos tios. Bom, aos 8 anos, a Natália volta para a casa da mãe, a mãe tinha dado uma melhorada, ela começa a ter condições financeiras de manter os filhos, etc. e tal. A Natália volta a viver com a mãe, mas não durou muito não. Isso durou só até os 13 anos de idade, porque devido aos vários problemas, alcoolismo, crise financeira, etc. tal, Natália aos 13 anos volta a morar com os tios. Por sorte, os tios eram então da Seichonoye. A Natália escreve aqui, olha, meus tios, sendo praticantes da Seichonoye, me orientaram, possibilitando que eu participasse de vários seminários da Seichonoye. São seminários em academias, que nós chamamos de academias de treinamento espiritual. Temos em Biúna, no Rio Grande do Sul, Santa Tecla, na Bahia, em Santa Fé, em Amazonas, lá em Belém, próximo de Belém. E essas academias têm seminários onde as pessoas passam 2, 3, até 5, 10 dias praticando os ensinamentos da Seichonoye. Pois então, justamente, a Natália vai e participa de um denominado Gratidão aos Pais. Nesse seminário de gratidão aos pais, é enfatizado muito o amor dos pais. Então você imagina, olha, uma moça que perde o pai quando era pequenininha, ainda com 3 aninhos de idade, né? Depois a mãe também alcoólatra. Os avós, todos esses problemas. Então o que restava para essa moça? Como é que ela iria agradecer aos pais? Mas o pessoal, os pretores da Seichonoye, eles enfatizam esse grande amor que está dentro da pessoa. E a Natália entendeu isso aí. Tanto entendeu que ela voltou para casa do seminário disposta a abraçar a mãe e dizer, mãe, eu te amo. Pensa que foi fácil? Não, não foi não. A Natália chega em casa do seminário, coração transbordando de alegria, pronta para dar aquele abraço à mãe, abraça a mãe, diz, mãe, eu te amo, eu te perdoei, você é a melhor mãe do mundo, ou seja, demonstrou um amor filial. E aí a mãe vira para ela friamente e simplesmente diz assim, você é uma filha ingrata, não é? Diz aqui, né? Eu não quero nem saber de você, ou seja, dá uma gelada na Natália geral, e aí o que acontece? Os irmãos, vendo aquela cena, abraçam a Natália e consolam a Natália, que chorava, lógico, né? Sentida, mas ela não esmoreceu. Natália, então, ela continua praticando os ensinamentos da Seichonoye insistentemente, até o dia que a mãe dela resolve, então, pedir ajuda. Natália conta que, pela primeira vez, a mãe, então, aceitou a ajuda, óbvio, não só da Seichonoye, mas de uma organização especializada em lidar com pessoas com problema de alcoolismo. Nessas horas a gente precisa, não, de outros exemplos de pessoas que superaram o alcoolismo e precisa da força das orações, não é? E a Natália conta que interessante, olha, o dia em que a mãe resolveu pedir ajuda coincidiu, olha, exatamente com o dia do falecimento de um tio, que faleceu justamente pelo motivo de alcoolismo. Que interessante, né? Quer dizer, ela não coloca isso como uma coincidência, ela coloca como assim uma espécie de um sinal, vamos dizer assim, para mostrar que realmente dali para frente o alcoolismo tinha virado história do passado na família dela. E ela coloca bem assim, olha, ela escreve assim, ó, entendemos que o alcoolismo foi um karma ou, né, uma dificuldade, né, da família que nesta geração extinguimos através das práticas de amor aos antepassados, vindo a manifestar-se simbolicamente na data do aniversário do meu tio. Quer dizer, que interessante, né? Aí Natália, então, conta para nós que a mãe realmente se curou, hoje frequenta a Seichonoye, não usa mais, não é necessário mais usar o álcool, as duas vivem harmoniosamente bem, e olha o que a Natália veio a ser, olha aqui,
Sou hoje psicóloga, trabalho com dependência química, ajudando muitas pessoas que têm o mesmo problema que a minha mãe. Minha mãe é praticante da Seichonoye, uma pessoa maravilhosa que conquistou grandes objetivos em sua vida, tornando dessa forma nossa família feliz. Tudo isso graças então ao ensinamento da Seichonoye. Que lindo, não é? Olha, Natália pegou o sofrimento dela e transformou em alicerce para crescer espiritualmente. Parabéns, Natália. E a Natália termina aqui escrevendo uma cartinha super linda para a mamãe e dizendo o seguinte, né? Querida mamãe, que tal? Eu vou dedicar então às mamães, né? Vocês que estão assistindo o nosso programa, que são mães, né? Entendam o amor dos seus filhos para com vocês nessas palavras da Natália que eu vou resumir aqui. É nesse dia especial, em meio a pessoas especiais, que resolvi demonstrar de uma forma diferente um pouco do meu imenso amor que sinto por você. Ela disse, seguidamente ouço expressões do tipo, não escolhi para nascer, porque tenho os piores pais do mundo, quanta injustiça Deus reservou para mim. Mas ela diz, discordo totalmente destes questionamentos, pois acredito que somos nós que escolhemos nosso pai e nossa mãe, nossos irmãos de acordo com o grande amor, com a grandiosa missão que Deus nos proporcionou. Finalizando, ela diz assim, né? Finalizo minha singela homenagem e gostaria de agradecer a todas as pessoas que frequentam o AA, o Alcoólicos Anônimos, que ajudou a mamãe dela, que frequentam a Seichonoye. Obrigado por estarem ajudando a minha mãe a vencer cada dia os seus obstáculos. E para você, mamãe, saiba que pode contar comigo sempre. Parabéns você, Natália, parabéns a todos vocês que fazem do progresso da sua alma o verdadeiro caminho da sua vida. Muito obrigado. Fica por aqui mais um programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Orar é colocar-se diante da luz de Deus e a partir daí confiar que tudo se resolverá da melhor maneira possível. Então, vamos juntas ao nosso momento de oração. Tchau, tchau. Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior.